Então, galera, estamos aqui mais uma vez e agora queremos falar do fim do decreto que está por encerrar nesse final de semana aí dos municípios de Barracão, Paraná, Bom Jesus do Sul, também no estado do Paraná, e Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Ambos os três municípios, eles fazem então parte do CIF, Consórcio Intermunicipal da Fronteira. E os prefeitos em conjunto resolveram ter um decreto de toque de recolher a partir das 20 horas até as 5 da manhã e nos finais de semana, como domingo, por exemplo, o comércio fechado. Chegando ao final do decreto, o que os nossos prefeitos fizeram para que o quadro possa literalmente ser mudado e não apenas amenizado. Antes de nós falarmos sobre isso, eu quero pedir aí para você deixar o seu joinha, né, o seu like, que nem o pessoal gosta de dizer, né? Deixar aí então a sua curtida e se desejar comentar sobre o assunto, fique à vontade até mesmo para divergir do que nós estamos aqui falando. E claro, não esqueça de marcar o sininho, porque é através dessa marcação que você receberá notificações de novos conteúdos, tanto aqui da nossa página do Portal Agora Notícias Pan TV, quanto do canal no YouTube. E para você que acha que esse conteúdo serve para aprimoramento da informação, compartilhe o máximo que puder. Bora lá então? Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Então, o decreto está chegando ao fim e quando os prefeitos tomaram essa decisão para realizar esse decreto, esse fechamento, esse toque de recolher, a partir das 20 horas da noite até as 5 horas da manhã durante a semana e no domingo aí o comércio fechado, a gente tinha então um número de casos ativos com os internados e também aqueles em observação, um dia antes do decreto, com 342 positivados, sendo eles os que estão em observação e os que estavam internados. Agora, hoje, sexta-feira, dia 11 de junho, o dia em que está para terminar o decreto, nós temos, segundo o boletim do último dia 9, 239 positivados, ou seja, entre os que estão em observação em casa e os que estão internados. Se formos ver, tivemos uma redução de 30% dos casos. Bom número? Sim, mas não é o suficiente, pois se contribuiu para essa queda do número móvel de infectados, está também contribuindo para que o comércio fique mais pobre e assim sucessivamente vindo mais desemprego para que, quem sabe aí, a fila da cesta básica seja aumentada. Mas o que fazer então para resolver esse problema? Como alguns jornalistas gostam de dizer na internet, é fácil ser arquiteto de obra pronta. Ou seja, ficar criticando e não apontar alguma solução. Entendendo assim e também fazendo uma pesquisa na internet sobre as formas de combate ao tio Neves, cheguei à seguinte conclusão: a solução está com certeza no aumento de número de leitos. Afinal de contas, desde o começo da pandemia, quando se falava em lockdown, fechar o comércio, colocar as pessoas dentro de casa, etc, e etc, o ministro, na época, Mandetta, depois, posteriormente, o Tesh, diziam que o fechamento era literalmente para que o sistema não entrasse em colapso, ou seja, para que tivesse leitos para todos na hora da precisão. Porém, o que os governadores e o que os prefeitos, que tiveram autonomia decretada pelo próprio STF no controle da doença, fizeram para que isso
resolvesse literalmente o problema e não precisava estar nesse abre e fecha, onde as pessoas não conseguem se programar aí na sua vida, tanto financeira quanto até mesmo aí do seu lazer, por essa questão. Então, o que os prefeitos fizeram para que esse problema fosse sanado e também estancado? Bom, existe uma polêmica, principalmente aqui no Brasil, entre dar ou não a pastilha para as pessoas aí em casos iniciais. A pastilha é aquele remédio aí polêmico, cujo estamos proibidos de falar na internet o nome, porque senão somos bloqueados. Eu não sei por que tanto polêmico, né? Porque é a primeira vez na história mundial, na história do mundo, em que os médicos são proibidos ou estão tentando proibir os médicos de tratar, ou seja, o paciente de tentar combater essa doença. É aquela pergunta que também muitos não conseguem responder. Se o tratamento imediato não é cientificamente provado, quais os medicamentos que são cientificamente provados pós agravamento da doença e intubação? Se não existe o pré, não existe o pós. Então, vamos deixar um pouco a politicagem de lado e vamos usar a cabeça, a de cima, de preferência, para pensar, porque senão vai cair nessa narrativa aí dos canhotos de que o remédio faz mal ao invés de ajudar. E no caso de Barracão, Diniz Cerqueira e Bom Jesus do Sul, o que fazer? Bom, em Diniz Cerqueira nós temos ali um centro de eventos aonde com certeza caberia um hospital de campanha. Ah, Marcos, mas a população não é o suficiente para um hospital de campanha. Tá bom, nós temos o nosso vizinho aí, Santo Antônio do Sudoeste, que está a ponto também de um colapso, onde o prefeito ameaça decretar um lockdown meio que geral. Também temos outro município da própria comarca de Barracão, que é Salgado Filho. Não tenho notícia de que o tio Neves está abalando aquela cidade, mas poderia também fazer parte aí do hospital de campanha. Se irmos para Santa Catarina, temos Guarujá do Sul, Princesa, São José do Cedro, que fica aí num raio de até 40 quilômetros. Então, se quem sabe unisse forças com esses municípios e achasse, podia ser em Dionísio, talvez até mesmo num outro município desse aí, um local e fazer um hospital de campanha, com certeza não precisaria fechar as pessoas. Prova disso é o que fez o prefeito de Chapecó, Santa Catarina. O pessoal está colocando vídeo aí, é um vídeo anterior ao procedimento que ele fez, aonde sim, Chapecó estava à beira do colapso, até mesmo tendo que levar pacientes de avião para outros estados. Foi aonde o prefeito, então, fez um decreto de 15 dias, uma espécie de lockdown, e durante esse processo, ele fez, então, um hospital de campanha. Esse hospital de campanha, 20 dias, menos de 30 dias, acabou esvaziado, está vazio até hoje. Você não acredita, pega, vai lá e veja com seus próprios olhos. Está vazio até hoje. O internamento das pessoas, ou seja, dos munícipes de Chapecó, está relativamente baixo. Os hospitais lá de Chapecó estão lotados, as UTIs estão lotadas, porém com pacientes da região. Afinal de contas, os hospitais atendem aí toda a região e todos aqueles que precisam de uma vaga. E se tem vaga, é alocado no setor do Tio Neves desses hospitais. Portanto, é notório, é sabido, não sou eu que estou falando, os números estão aí, é só você largar a mão de preguiça, parar de acreditar em tudo o que falo, até mesmo o que eu falo, você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando, mas se você largar a mão de preguiça, você vai chegar à verdadeira notícia. E não é a que A, o B ou C fala, mas aquela que você coleta, faz pesquisa, você tem uma massa encefálica. Não precisa ser marionete de ninguém. Então, basta só você querer pesquisar para
que, junto com a sua consciência, possamos derrubar essa narrativa de que as pastilhas não adiantam e que só a picadinha vai adiantar. A gente não pode falar aí, né, o outro nome também, porque senão o pessoal aí pode nos bloquear na questão das redes sociais. Mas enfim, só a picadinha não vai adiantar. Afinal de contas, tem relatos de médico da UTI, de uma ala de UTI lá de Chapecó, apontando que 4 dos seus pacientes que estão internados tiveram a picadinha nas 2 doses. Ou seja, 2 tiveram a picadinha da Butantan e outros 2 tiveram a picadinha da Fiocruz. E ambos estão entubados. Isso prova que o quê? Ela ajuda a combater, ela possivelmente não te levará a um leito, porém, não podemos esquecer que ela ainda está em fase experimental. Eu tenho hoje no meu CTI 4 pessoas internadas que tomaram a Coronavac, 2 e 2 tomaram a AstraZeneca. E estão internadas, elas não deixaram de ser infectadas e não foram tratadas adequadamente, com uma evolução ruim. Inclusive, os 4 pacientes que foram vacinados evoluíram com uma forma mais grave da doença. A picadinha do Butantan, por exemplo, não foi apresentado o estudo aí da 3ª fase, até esse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, ela ainda é, não só ela, como as outras também, em caráter experimental. Ou seja, estão ajustando as picadinhas para que o efeito possa sim ser eficaz. Mas até lá, vamos ter que combater tanto com a boa higienização da mão, o uso de máscara, principalmente quando tem pessoas que não seja do convívio por perto, e também o distanciamento social, que é o principal aí para o combate dessa doença. E não podemos esquecer que as pastilhas, querendo você ou não, acreditando você ou não, você não é obrigado a ingerir as pastilhas. E também você não tem o direito de proibir a pastilha que eu devo ingerir ou que qualquer um possa ingerir. Afinal de contas, o médico tem liberdade de receitar as pastilhas, assim como o paciente tem liberdade de aceitar ou não o tratamento. Tratamento esse que lá no país onde originou-se o problema, lá na China, já foi liberado. É só você fazer aí as pesquisas na internet que você vai ver que a China liberou as pastilhas para tratamento. E além das pastilhas, pasme no que eu vou te dizer, os chineses também, via a sua agência de saúde, uma espécie de Anvisa chinesa, liberou aí o uso até mesmo de chás medicinais para o combate dos sintomas do tio Neves. É só que no Brasil que ainda temos as artes circenses lá no Congresso, principalmente no Senado, aonde começou-se da CPI da picadinha, não colou muito bem, foram para a CPI da pastilha, também não deu narrativa, pularam para a CPI do gabinete paralelo, não deu certo, por último tentaram a CPI da Copa América e também não colou a narrativa, agora estão reconvocando os que já foram convocados para tentar achar pena em ovo. E na madrugada não podemos esquecer que o STF deu habeas corpus para o governador do Amazonas, este que é fortemente investigado pela Polícia Federal por desvios de verbas que eram para ser aplicadas no combate ao tio Neves. Porém, ele acabou desviando, teve Polícia Federal fazendo varredura por lá, teve até mesmo tiros contra a Polícia Federal, mas, segundo o STF, o problema é as pastilhas. O problema é o governo federal que, inclusive, mandou verbas para os governadores, mandou para os prefeitos, não todos, não vamos aqui colocar todos os prefeitos na mesma bolsa, e tampouco todos os governadores, mas principalmente os prefeitos de capitais e grandes cidades, assim como alguns governadores, usaram dinheiro
para fazer a farra do desvio, já que as licitações foram dispensadas. Outros tiveram a ousadia de colocar a folha de pagamento em dias e você aí tem que ficar agora trancado dentro de casa porque não tem leito para você ser atendido e também tem a politização da pastilha que querem proibir você de tomar. Com aquela história, faltou ar, procure o médico. Mas, se não tem comprovação científica de nada que cure a doença, o que é comprovado cientificamente para após o seu internamento e possivelmente entubamento, que aí, quando chegar para perto do tubo, é só um milagre divino mesmo para que o negócio possa ser literalmente resolvido e você sair de lá vencedor. Então, ao meu ver, os nossos prefeitos aqui de Barracão, Bom Jesus, Dionísio Cerqueira, teriam sim que providenciar mais leitos. Eu aqui agora me fugiu o número de leitos, né? Aí do Hospital Regional de Francisco Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos tem também e etc. Mas não podemos esquecer que a região do Sudoeste tem 500 mil de habitantes. E lá no Hospital Regional de Francisco Beltrão, tem, se não me foge a memória, 34, 36 leitos para atender o tio Névias. Porém, volta a volta nós vemos, leitos do Hospital Regional estão lotados. Bom, 34 leitos para atender toda essa demanda é praticamente impossível. Os hospitais de campanha estão aonde? O que estão fazendo os políticos da nossa região que não se uniram ainda e fizeram hospitais de campanhas para não massacrar os nossos empresários que precisam gerar rendas, gerar riquezas. Ah, mas daí você está defendendo os empresários e os pobres. Pois é, os pobres, em vez de ficar lá na cesta básica, ou lá na fila, melhor dizendo, da cesta básica, esperando uma migalha, uma meia cesta, quem sabe um fubá para fazer uma polenta, eles preferem com toda certeza trabalhar e ganhar o seu mantimento, pagar as suas dívidas com o suor do seu rosto. E para isso, a classe empresarial precisa ir bem. E eles, com o comércio fechado, automaticamente não vão bem e vão criar mais desemprego. Isso é uma coisa lógica, não precisa nem ser cientista de nada para chegar a essa conclusão. Então, até quando nós vamos aguentar o fecha e abre? Quando, se na verdade, dá sim para tratar de forma imediata. Prova disso são os números. Ali de Chapecó, volta a dizer, os números de Chapecó. Um prefeito que é contra a ciência, um negacionista, segundo o pessoal aí que é contra a pastilha, está com a doença dominada lá em Chapecó. Em contrapartida, o governador que é pela ciência, que inclusive tem os seus méritos ali nas articulações da picadinha do Butantan, porém, lá na cidade dele e também no estado dele, é recorde de mortes pelo tio Névias. Inclusive, se formos colocar o número de mortes do Brasil com o estado dele junto e depois tirar o estado dele, colocarmos como se fosse um país, ou seja, o estado dele continua sendo dentro do Brasil, mas aí numa hipótese seria um país. Mesmo assim, o número de mortes lá do estado dele é maior do que o do Brasil com o estado dele junto. Então a prova disso que os negacionistas, aí, segundo a narrativa dos canhotos, estão conseguindo se sobressair sobre os tais cientistas. Afinal de contas, qual o remédio que é bom depois do internamento? Essa é a pergunta que nenhum consegue responder, ou até agora nenhum conseguiu responder. Sem contar também, não podemos esquecer que o vice-presidente do circo, isso mesmo, o vice-presidente lá da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, o senhor senador Randolph Rodrigues da Rede, conhecido também carinhosamente, apelidado pelo Siqueira Júnior de senador DPVAT, ele fez uma live aí com alguns médicos, aonde, durante a apresentação, o início ali da live, ele falou e prometeu em condecorar os médicos
apresentar moção de honra lá no Senado Federal pela atuação dos médicos aí no seu estado. Mas acabou pelando a barbicha, que nem diz o outro. Por quê? Porque durante a sua live, os médicos falaram para ele que só foi possível a redução das mortes graças ao atendimento e também o tratamento inicial com as pastilhas que são polêmicas. A partir desse momento, ele coça a cabeça, observa. Vou colocar um trechozinho aqui para você ver a reação do senador Depebate. Mas eu quero agradecer muito ele ter tirado essa horinha para conversar com os nossos milhares de seguidores em nossas redes sociais e para nos dizer como foi a atuação. Eles são responsáveis pelo protocolo médico que foi utilizado, em especial pela Prefeitura de Macapá, e que foi responsável esse protocolo por impedir que muitas mais mortes ocorressem no Amapá. Os três são, me permitam assim dizer, os três aqui colocados é uma heroína e dois heróis amapaenses pelo que eles já fizeram pela saúde do Amapá e pela atuação deles nessa pandemia. Eu já me candidato e já quero anunciar nessa live que estarei propondo no Congresso Nacional a entrega de comendas aos três por tudo que fizeram para evitar a perda de vidas. E nós elaboramos um protocolo baseado nas medicações que tínhamos no momento, cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Porém, nós não tínhamos no momento que zerou os estoques, nós também não poderíamos zerar os estoques de cloroquina no estado, porque você sabe que aqui é uma área endêmica de malária. Então, nós poderíamos zerar o estoque de cloroquina aqui, porque os pacientes de malária iam chegar e eles poderiam morrer também de malária. Eu, como cientista, primeiro, faço a revisão minha sistemática de literatura. Ponto. Segundo, avalio aquilo que eu tenho de estudos já realizados in vitro. Mais uma vez que nós temos estudos in vitro que nos mostram medicamentos que já são utilizados de forma rotineira, né, conhecidos como medicamentos off-label, tá, que tem baixa toxicidade, boa tolerância, boa eficácia. Na guerra, eu não tenho tempo para poder estar protelando, eu preciso salvar vidas. Então, o que eu preciso fazer? Se eu tenho evidências in vitro, se eu tenho evidências in sílica, que me demonstram, e principalmente drogas que não interagem entre si, elas não têm o que a gente chama de interação medicamentosa, elas têm boa eficiência, boa eficácia, baixa, que a gente chama de citotoxicidade, tradução, não trazem danos ao organismo, e principal, a gente elencou dentro dessas drogas medicamentos que já faziam parte da rotina da atenção básica e saúde, ou seja, medicamentos que eram de fácil manuseio pelos clínicos. Aí, antes da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas depois da Comissão Parlamentar de Inquérito, parece que ele não está muito satisfeito com a história da pastilha e quer criminalizar os médicos. Pasme, até mesmo chegou a ser indicado uma lei que punisse os médicos que receitassem as pastilhas para as pessoas. Para ver a que ponto chegamos. Literalmente deve ser o ponto final. Mas enfim, voltando aqui para a nossa trifronteira, eu não sei o que os prefeitos estão fazendo, se são adeptos à narrativa do contra a pastilha, são favoráveis, enfim. Mas o certo é que fechar vai amenizar, como amenizou um pouco, 30% é um bom número, porém ainda está elevado o número de contaminação. Se formos ver, temos 239 casos ativos com os internados, mas somos uma população de quase 30 mil habitantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E se formos ver o boletim lá de Chapecó, tem em média 500 a 600 casos ativos, mas eles têm uma população de mais de 200 mil pessoas, ou seja, 7 vezes mais do que os nossos 3 municípios juntos. Então, vamos colocar aqui 7 vezes 2, 14. Se ele não tivesse tomado essa medida, ele teria, então, casos ativos de 1.400 e não de 500. Então,
A prova disso é que o negacionista ali está se dando melhor do que os tais cientistas. E por que não aplicar essa questão aqui na nossa trifronteira, principalmente que tem o acesso aí ao Porto Seco argentino, onde caminhoneiros entram e saem da Argentina, do Chile, inclusive a Argentina, Los Hermanos. Deixo aqui as minhas condolências também às pessoas que acabaram perdendo a vida no Brasil, também na Argentina, mas os hermanos têm o maior fechamento de todos os países do mundo e, lamentavelmente, um índice muito elevado de casos e também de mortes por proporção de habitantes. Prova disso que o fecha tudo não resolve. Dá uma paliatividade, como deu aqui, reduziu 30%, porém, se formos ver, talvez reduza mais aí 20%, vamos dizer que chegamos à casa dos 50%. Mas mesmo assim, continuaria alto número de contaminação e também de óbitos, quando na verdade podemos sim ter um hospital de campanha, se não só com os nossos municípios, mas com os municípios aí da nossa micro-região, aonde juntos podemos sim ter mais leitos, ter mais enfermarias, ter mais semi-intensivas e daí sim, se possivelmente algumas intensivas aí ser conduzido mais acima para outros hospitais com um pouco mais de estrutura. Terminando então o nosso decreto por aqui, espero que não venha a se repetir um novo decreto, né, desse. Foi, de certa forma, volto aqui a dizer, temos que concordar, foi de certa forma bom, mas não foi a solução. O tratamento imediato não é também a solução, porém os números mostram que com o tratamento, com as pastilhas, o número de internados diminui consideravelmente e principalmente nos leitos de UTI. Após então tudo isso que nós falamos, espero que você tenha atitudes para, em vez de bater palmas para o fechamento, cobrar o prefeito, cobrar as nossas lideranças, cobrar os políticos, para que isso seja resolvido através do quê? Da medicina, com mais leitos e, se possível, até mesmo um hospital de campanha, para que não venhamos novamente fechar e gerar mais pobreza do que nós geramos com as pessoas mais necessitadas. Porque quem tem, ainda tem uma gordurinha aí para queimar. Agora, quem não tem, já está começando a bater na porta de alguém para pedir aquele famoso pão com banha dos anos 90, aqui da região aonde nós vivemos, que é o sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Para você que acompanhou até esse exato momento, peço de novo para que deixe o seu like, também comente, mesmo que seja divergindo do que eu falei, para que juntos possamos chegar num denominador comum, porque só a minha verdade não resolve, só a sua verdade também não resolve. Mas nós fazendo uma troca de ideias e chegando a um denominador comum, com toda certeza a maioria vai ganhar. Então, deixe seu like aí, compartilha e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.